Este é o Atmosfera de Milagres com o Pastor Cris. O cristianismo não é uma religião. É a vida poderosa do Cristo ressuscitado em um corpo humano. É o próprio caminhar do Deus Todo-Poderoso nos recantos de uma pessoa humana. Isso é o que é o cristianismo. É a revelação do espiritual no material e no físico. Isso é o cristianismo. É o céu vivo na terra. É isso. Diversas cruzadas e conferências realizadas pelo homem de Deus, Pastor Cris, deixaram marcas duradouras, assim como nos dias bíblicos, quando Jesus curou a pia. Milagres de cura são parte integrante dessas reuniões. Ordeno que saiam agora do corpo deles. Isto é um milagre. Esse menino de 10 anos nunca fez isso. Jesus é maravilhoso. Mãe, quando você sai ungindo ela agora, ela pode se curvar. Uau! Olhar. Jesus é um seu ela estava parcialmente morta. Não vai ouvir. Através da revelação da Palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, o ministério do Pastor Cris está transformando muitas vidas. Neste episódio de Atmosfera de Milagres com o Pastor Cris, a presença de Deus estará aí mesmo onde você está. A seguir, em Atmosfera de Milagres. Ministrações musicais transformadoras nesta grande reunião com o homem de Deus, Pastor Cris, ensinamento profundo da palavra, criando uma atmosfera de milagres e curas gloriosas que testemunham o poder impressionante de Deus. Tudo isso e muito mais neste episódio. Que o seu coração e o coração de cada um de vocês esteja completamente aberto e transbordando de alegria e gratidão. Nós, em uníssono, com todas as nossas forças e com a mais profunda devoção, vamos te exaltar e glorificar, reconhecendo a sua grandeza e o seu poder incomparável. Aleluia, aleluia, aleluia. Que este louvor ressoe por toda parte, enchendo o ambiente com a sua presença divina e inspirando a todos a se unirem nessa celebração de fé e adoração. Que a sua luz brilhe intensamente em nossas vidas, guiando-nos e protegendo-nos em cada passo do caminho. Que a sua misericórdia nos envolva e nos conforte, e que a sua graça nos fortaleça para enfrentar todos os desafios. Aleluia! A dívida esmagadora que eu jamais poderia pagar, uma dívida imensa que me oprimia e que eu não tinha a menor condição de quitar por meus próprios meios. Eu devia uma dívida intransponível que não podia de forma alguma saldar. Eu sentia uma necessidade profunda e urgente de que alguém viesse e lavasse completamente meus pecados, purificando minha alma de toda mancha. E agora, com o coração transbordando de alegria e gratidão, eu canto uma nova e gloriosa canção, pois o bendito Cristo Jesus, em sua infinita misericórdia e amor incondicional, pagou integralmente a dívida colossal que eu jamais, em tempo algum, conseguiria pagar por mim mesmo. Ele, em sua fidelidade inabalável, nunca me abandonou, nunca me deixou sozinho em minha aflição. Eu estava completamente impotente para pagar, para me redimir, e precisava desesperadamente que alguém lavasse e purificasse todas as minhas falhas, todas as minhas imperfeições. E agora, com o espírito renovado e cheio de esperança,
Eu canto uma nova e vibrante canção. Canto com toda a minha alma sobre a graça abundante e merecida, pois foi através da morte sacrificial que eu, em minha fraqueza, não podia de maneira alguma enfrentar ou suportar, e alguém veio em meu auxílio, alguém se sacrificou por mim, e agora, por causa desse amor grandioso, eu canto uma nova e triunfante canção. Ele, em sua generosidade sem limites, me concedeu graça sobre graça, minha dívida foi completamente paga, a morte, antes tão temida, foi definitivamente vencida e despojada de seu poder. Se ele não estivesse presente em minha vida, se ele não tivesse vindo ao meu encontro, eu não teria conseguido superar, eu teria falhado miseravelmente, mas agora eu canto com júbilo, ele me fez grande, ele me levou, meu amado Jesus nos fez de novo, nos recriou, nos transformou, e por ele eu consegui, eu venci, eu sou livre. No momento, o pastor Chris está ensinando sobre o que realmente aconteceu enquanto Jesus Cristo estava na cruz para o homem carnal, para o homem natural que estava ali diante da cruz. As pessoas daquela época, ao olharem para o corpo de Cristo, algumas talvez tenham tido um vislumbre da verdade do que estava acontecendo, de que ele era o Filho de Deus, de que estava pagando o preço pelos nossos pecados. Mas agora o pastor Chris está nos levando para o que realmente aconteceu no Espírito e, como sabemos, Jesus nos disse sobre o Espírito. As palavras que ele fala são Espírito e vida. E agora nossos olhos estão sendo abertos pela palavra de Deus para vermos o que realmente aconteceu no reino espiritual e como Deus realmente colocou nossos pecados sobre o corpo de Cristo e como ele pagou por isso, primeiro descendo ao inferno. Glória a Deus. Certo. Volte para o Salmo 22. Então estamos no versículo 14. Estou derramado como água, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera. Ele se derrete no meio do meu peito. Minha força secou como um caco de barro, e a minha língua se apega ao meu céu da boca. E tu me puseste no pó da morte, pois cães me rodearam. A assembleia dos ímpios me cercou. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles olham e me encaram. Eles, você viu isso? Versículo 18. Eles repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Você se lembra disso? Os soldados fizeram. Os soldados romanos fizeram isso. Então ele vê 1000 anos à frente e documenta. Orata, homem. Ah, bem, você conhece a história. E Jesus morreu. Ele morreu. Ele morreu. Quando ele morreu, você pensaria que era o fim, mas isso era o que o homem via. Mas algo mais estava acontecendo. Eu amo o credo católico. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você lembra da parte que eu amo? Diz que ele desceu ao inferno. Ele desceu ao inferno porque algumas pessoas não percebem que ele realmente desceu ao inferno. Quando Jesus morreu, ele não foi direto para o céu. Não, ele desceu primeiro ao inferno. Seu corpo ficou no túmulo, mas seu espírito foi para o inferno. Então, quando Jesus morreu, ele não pôde ir para o céu. Por quê? Porque ele foi feito pecado. Ele, que não conheceu pecado. Ele foi feito pecado por nós.
Nossos pecados estavam sobre ele. Ele era o nosso representante. Ele era nós na cruz. Então, quando ele morreu, nós morremos. E assim, quando ele foi para o inferno, nós fomos para o inferno, porque merecíamos ir para o inferno. Por isso ele teve que ir para o inferno. Escute, eu quero que você entenda. Quando Jesus foi para o inferno, ele não chegou lá simplesmente para lutar com todo mundo. Não, algo aconteceu no inferno. Eu quero te mostrar o que aconteceu no inferno. Por que você não vê? Algumas das coisas que acabei de mostrar a vocês, o cara parado em frente à cruz não viu. Era preciso vê-los nos espíritos. Agora vamos ver o que aconteceu depois que Jesus morreu. Preparado para isso? Mas preciso lhe dar um pouco mais. Em Isaías 53, volte para o versículo 9. E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte. Por quê? Veja bem, eu parei ali na morte bem quando eu estava explicando essa palavra para você. Ok, porque ele não cometeu nenhuma violência. Não houve engano algum em sua boca. Versículo 10. Contudo, aprove ao Senhor moê-lo. O que isso quer dizer para você? Aprove ao Senhor fazer bruiseium. Ele o havia deixado em sofrimento. Quando você expandiu no novo inglês o que ele realmente diz, ele o deixou doente. Ele havia causado sofrimento. Ele o deixou doente. Então aprove ao Senhor moê-lo. Então o Senhor o feriu. Você está ouvindo isso? O Senhor os feriu. Algo interessante. Quando Jesus estava na cruz, o que as pessoas viram que chamou sua atenção enquanto olhavam para Jesus? Além das outras coisas que aconteceram, quando? O terremoto. A escuridão que cobriu a terra por 3 horas. E então algo aconteceu no templo. O véu que se rasgou em 2, de alto a baixo, além de todas essas coisas que aconteceram. Algo aconteceu com Jesus enquanto ele estava na cruz. Posso mostrar para você? Isaías, capítulo 52. Basta ir para o último. Leremos os 3 últimos versículos. Glória a Jesus, pois ele não sairá apressadamente, nem irá fugindo, porque o Senhor irá adiante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Eis que o meu servo agirá com prudência. Ele será exaltado e elevado, e muito alto, assim como muitos se admiraram de ti. Seu rosto ficou tão desfigurado, mais do que o de qualquer homem, e sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Ele havia mudado na cruz. Seu rosto estava tão desfigurado enquanto ele pendia na cruz. Seu corpo estava retorcido. Ele mudou. Por quê? Porque ele foi feito doente, sem doença. Ele o fez sofrer. Então, por que os homens estavam crucificando Jesus? Deus estava crucificando Jesus porque ele precisava sofrer a penalidade dos nossos pecados. A cruz foi apenas o começo. Certo, eu só queria dizer isso. Contudo, agradou ao Senhor esmagá-lo. Ele o fez sofrer. Quando fizeres da sua alma uma oferta pelo pecado, você viu isso? Quando fizeres da sua alma uma oferta pelo pecado, a sua alma, então
Se a sua alma foi feita oferta pelo pecado, isso nos mostra claramente que o pecado não é apenas algo físico que você faz. Não foi apenas o seu sangue que foi a oferta pelo pecado. Não só o seu sangue. A sua alma foi oferta. Olhe, quando fizeres uma oferta, ele verá descendência, prolongará dias. O prazer do Senhor prosperará em suas mãos. Certo, agora vamos ver. Jesus está morto. Agora ele sai do seu corpo. Ele está no espírito. Algo acontece no espírito. Salmo 88. Vamos começar pelo versículo 1. Davi vê isso. Ó Senhor, Deus da minha salvação, tenho clamado de dia e de noite diante de ti. Que a minha oração chegue diante de ti. Inclina o teu ouvido ao meu clamor. Então começa. Olhe para isso, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Sou contado entre os que descem ao abismo. Sou como um homem sem forças, livre entre os mortos, como os que foram mortos e jazem no túmulo, a quem já não te lembras mais. E estão cortados da tua mão. Tu me puseste no mais profundo do abismo, em trevas, nas profundezas. Você tem a tradução da nova King James? Assim posso ler essa parte para eles de lá? Ótimo. Tu me puseste no mais profundo do abismo, em trevas, nas profundezas. Isso é no espírito. Agora, suas pedras. É Deus quem está lidando com você no inferno. Agora, o teu apodrecimento pesa fortemente sobre mim. E tu me afligiste com todas as tuas ondas, ondas de terror. Afastaste de mim os meus conhecidos. Fizeste de mim uma abominação para eles. Estou preso e não posso sair. O inferno é uma prisão. Estou preso e não posso sair. Próximo versículo. Meus olhos se consomem por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todos os dias. Tenho estendido minhas mãos. Farás maravilhas para os mortos? Os mortos se levantarão e te louvarão? Será proclamada a tua bondade no túmulo, ou a tua fidelidade no lugar da destruição? Serão conhecidas as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas a ti clamei, ó Senhor, e pela manhã a minha oração chega diante de ti. Veja, Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim o teu rosto? Escute, ele foi até lá, ao lugar dos pecadores. Ele está na terra do esquecimento. Em outras palavras, quando um homem vai para o inferno, ele é esquecido para sempre até ser trazido para o julgamento, condenado e enviado ao lago de fogo. Olha isso. Será que o teu caminho será conhecido nas trevas? E tu, ó justiça, na terra do esquecimento? Mas eu clamo a ti, Senhor, e de manhã a minha oração chega à tua presença. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que você esconde seu rosto de mim? Eu já fui de antigamente, meu caxacarabai. Olha isso. Tenho estado aflito e pronto para morrer desde a minha juventude. Ouça, você consegue imaginar? Ele só viveu 33 anos. Com 30 anos ele começou o ministério. E o ministério ia durar só 3 anos. Apenas 3 anos. Não é à toa que ele não estava investindo em imóveis. Você entende? Ele tinha só 3 anos para o ministério. Não é à toa que ele não estava juntando dinheiro e comprando ações. Porque 3 anos de ministério foram de aflição e pronto para morrer.
Você consegue imaginar viver sua vida todo dia sabendo que você nasceu para morrer pelos outros? Tenho sido afligido e pronto para morrer. Desde jovem sofro com os teus terrores. Estou angustiado. Ó Deus! Na versão King James ele diz, estou distraído. Pense nisso. Você já passou por isso, de estar estudando para alguma coisa, as coisas entrando na sua cabeça e você não consegue se concentrar? Ele disse, estou distraído. Você ainda está nesse lugar? Estou te mostrando o que aconteceu no inferno. Vamos ler o versículo 16. Tuas varas furiosas passaram sobre mim. Teus terrores me cortaram. Estou tentando te mostrar que Deus estava castigando ele no inferno. Ele estava sendo castigado no inferno. Então, sabe, as pessoas têm a ideia de que o inferno é um lugar onde os demônios fazem o que querem. Eles podem fazer o que quiserem. Não exatamente. Não exatamente. Não exatamente. O inferno é uma prisão. E Deus tem autoridade no inferno. Ele tem autoridade ali e está agindo contra o seu próprio servo da salvação, Jesus Cristo. Eu te disse ontem, ele assumiu a responsabilidade pelo erro do homem. É a glória de Deus. É um lugar de glória de Deus. Está cheio da presença e da glória de Deus por toda parte. Por toda parte. Por toda parte. Você pode conferir por si mesmo. Conferir e ver o que o Senhor fez por você. Você vai se surpreender. E você faz o que não conseguia fazer antes. Porque o Senhor fez isso. Veja como é a palavra de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz que Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou das suas destruições. E por que a palavra encheu este lugar? Este ambiente está carregado com a palavra de Deus. Então Satanás não tem chance. Mesmo que você tivesse um problema na coluna, você sabia que problemas na coluna já foram curados? Suporte espinhal foi curado. Curado, curado. É incrível o que está acontecendo neste lugar. Estou tão animado. Estou tão animado. Até tumores cerebrais. Eu disse que os tumores foram desmaterializados. Levante a cabeça com dignidade e respeito para a razão e a sabedoria do Rei Bo, o monarca poderoso e justo que governa com grande autoridade, antes que ele e o seu fiel conselheiro, Adejodes, tomem decisões importantes que afetarão a todos. É crucial prestar atenção aos seus pronunciamentos e às suas diretrizes para garantir a harmonia e a prosperidade do reino. Seus louvores sejam suas louvações a mim. Você é verdadeiramente santo e glorioso, santo em toda a sua magnificência e esplendor, para a eterna glória do nome de Cá. Por favor, cante novamente com toda a sua devoção e paixão. Vamos!
verdadeiros milagres acontecendo em todos os lugares ao nosso redor. E é com grande convicção que afirmo que você e eu, temos a capacidade e o poder de realizar isso novamente com ainda mais sucesso e impacto. Vamos, agora mesmo, sem qualquer hesitação ou demora, dirijamos-nos imediatamente para ele, com a máxima urgência e determinação, antes que eu, porventura, o veja nisso possa, de alguma forma, complicar a situação, impedir o nosso plano cuidadosamente elaborado ou criar qualquer tipo de obstáculo indesejado. É absolutamente crucial que façamos neste exato momento, com a maior celeridade possível, para evitar qualquer encontro inesperado ou indesejado que possa comprometer os nossos objetivos. Deixe seu recado, sua mensagem ou qualquer informação pertinente e relevante para que possamos dar seguimento ao que é necessário, garantindo que tudo esteja devidamente registrado, acessível e claro para futuras referências, ações ou comunicações importantes. Aleluia! Coisas maravilhosas estão acontecendo neste lugar. Coisas maravilhosas. Pastor, quando ela tinha 5 anos. Para esta senhora, quando ela Tinha 5 anos. Isso foi há 35 anos. O tímpano do ouvido direito dela foi perfurado. o ouvido direito dela, O tímpano foi perfurado? sim, E ela ficou surda do ouvido direito. Ela não ouviu nada pelo ouvido direito durante 35 anos. Mas hoje à noite o ouvido está completamente curado. Você consegue ouvir por ele? Sim, eu consigo ouvir. Escute, o tímpano foi perfurado e isso levou à surdez. De quem é a esquerda? Sim, eu posso te ouvir, pastor. Sim, eu posso te ouvir, pastor. É maravilhoso receber a cura hoje. Meu marido, seu marido viu isso? Sim, onde ele está? Lá. Por favor, venha. Isso é maravilhoso. O tímpano foi perfurado. Cara bonito. Você viu isso acontecer hoje? Coloque a mão em volta dos olhos. Senhor Jesus, obrigado pelo que fizeste por eles. E por isso eles verão coisas maiores do que esta. Tem alguém gritar aleluia. Este bebê tem 8 meses. 8 meses de idade? Sim, ela é. Ela tinha. Este é o doutor ali. Por favor, me conte sobre isso. Pastor, este bebê foi diagnosticado no útero com espinha beta, o que significa que a medula espinhal não se desenvolveu completamente. E você pode realmente ver nas costas que a medula espinhal foi cortada. Uau, ST, eles tiveram que cortá-lo? Bem, eles tiveram que cortar o nódulo porque o líquido cefalorraquidiano sai e a lesão fica lá. Então isso significa que esses bebês, na verdade, esse tipo de condição faz com que eles nem sequer nasçam. Eles optaram pela interrupção da gravidez e ela recusou. O bebê agora tem 8 meses, o que na verdade é o mesmo de novo. O conhecimento científico indica que aos 8 meses esse bebê ainda sobreviveu. Ela realmente tem um tubo que desce do cérebro, drenando o líquido ativamente. Mas uma das coisas que eles não conseguem fazer é crescer adequadamente. Pela primeira vez, ela consegue sentar. Essa criança não conseguia sentar. Precioso Jesus. Olha isso.
ADD precioso Senhor Jesus. Muito obrigado, e essa criança crescerá muito saudável e forte. Aleluia. Parabéns. Uau, uau. Pastor, esse homem tem 43 anos. Nós vimos, escute, espere. Estávamos em coisas maravilhosas. Ele nasceu cego do olho direito. Ele nasceu cego do olho direito. Esta noite ele pecou pela primeira vez. Você pode... Parece-me. Me siga. Quantos dedos eu tenho levantados? 5. Quantos? N é 3. Dizer. Nunca vi naquele olho. Isso é maravilhoso. Prestigiado Jesus, o Espírito Santo nunca esteve em sua mão direita. E de repente ladrões. Vamos, senta. Pastor, temos um milagre aqui. Eles vêm de Botsuana, um casal. E ela tinha pedras nos rins e sentia dores constantes, tomando remédios o tempo todo. A dor parou. Ela disse isso. Na verdade, o milagre aconteceu ontem. Vocês estão juntos. Ela é sua esposa. Ela nem conseguia deitar, nem calçar os sapatos. Senhor Jesus, o Senhor te escolheu para um propósito especial. Sirva a Ele. Faça as coisas para as quais Ele te chamou. O nome dele será glorificado e Ele vai te honrar. O Senhor vai te honrar poderosamente. Pastor, é um caso interessante. Você está prestes a entrar em uma nova fase da sua vida, onde verá Deus te honrando de uma maneira incrível. Obrigado, Senhor Jesus. F. Então, esse é na verdade um dos médicos dela para levar outras pessoas? Sim. Mas ela foi curada. Desde 2002 sou asmático. Ela esteve na UTI 3 vezes. Ela sofreu embolia pulmonar. Saiu agora. Ou Duke não retornará mais. Aleluia. Pastor, esta senhora tinha acne grave que afetava sua visão. Ela não conseguia ver de onde ela não conseguia ver. Dela. O quê? Acne. Acne. Isso afetou seus olhos. Como a acne entrou nos seus olhos? O médico estava explicando. Foi isso que te disseram? Entraram nos seus olhos? Sim, uma das infecções colaterais, quero dizer, efeito colateral. De quê? De acne. Medicamento. Eu tenho a medicação. Sim, ela tinha uma condição sistêmica chamada acne vulgar. Ela afeta todo o tecido conjuntivo, incluindo a pele. E isso afetou tanto os olhos dela que quando ela enxergava com os olhos, ela começava a lacrimejar e assim por diante. E a acne afetou a pele dela, as costas, o rosto, o corpo todo. Saia. Agora. Apenas solte o ar bem fundo. Ela está livre. Pastor, é verdade. Essa mulher sofreu um acidente há 10 anos. Ela ficou presa à cadeira de rodas e da cadeira de rodas passou a usar essas aqui. Apoiava-se muito nelas. Ela está andando pela primeira vez sem essas coisas. Aleluia!
Ela chegou aqui hoje com um tumor no seio esquerdo. Mas quando você estava falando, o tumor se desmaterializou. Já se foi, desapareceu completamente. Graças a Deus que acabou. Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Alguém disse: Aleluia! Pastor, ele nasceu. De onde você é? Esse é o meu cara. Venha aqui. Venha, 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 venha. Sim. Que bom ver você. Você estava interpretando para os outros? Sim. Venha aqui. Excelente. Seu nome e sua glória resplandecem de forma magnífica. Bem, que está muito além da estrela do Pai, brilhando intensamente de maneira incomparável. Quão verdadeiramente excelente e magnificente é o teu nome, ó Senhor nosso Deus, em toda a vastidão da terra, desde os confins mais distantes até os recantos mais próximos. Quão sublime e glorioso é o teu nome em toda a extensão da terra, pois a tua glória resplandece e se manifesta nos céus, muito além das estrelas mais distantes e cintilantes, demonstrando a tua grandeza e majestade. Sim, quão grandioso e reverenciado é o teu nome em toda a terra, para sempre. E você vai voltar para a Coreia do Sul com uma graça ainda maior. Então, vi. E estes te ajudando no ministério. Tudo. Eles estão apoiando você no trabalho de Deus, certo? Estenda as mãos em direção ao pastor. Por causa do quê? Deus vai acabar com a vida dele. A partir de hoje. Você pode orar por ele? Porque Deus vai usá-lo. Maior do que nunca. Reze por ele agora. Vocês orem por esse pastor. Ouviremos testemunhos maravilhosos sobre este homem. Intérprete, me diga uma coisa. O trabalho que Deus colocou nas mãos dele para fazer, ele está prestes a passar para outro nível desse. trabalho. Com tanta graça e tudo que ele verdadeiramente precisar para realizar o trabalho virá de forma fácil e sem qualquer esforço para ele, de maneira completamente natural. Ele nem vai precisar pedir antes de receber. Deus está levantando outros que vão favorecê-lo em todas. Caminho. E a maneira como o trabalho será a partir deste momento será tão fácil pelo Espírito Santo e você experimentará um crescimento, grande influência pelo poder do Espírito Santo. E então haverá algum lugar onde alguém grite: O Senhor Jesus está vivo e a fé em seu nome pode fazer qualquer um novo buraco novamente. Se você depositasse sua fé em seu nome, você também receberia um milagre.
Para assistir mais episódios de Atmosfera e For Miracles, acesse www.bastasterristonline.org. Experimente os momentos, Atos capítulo 10, a partir do versículo 37. Aquela palavra que eu digo que vocês conhecem, que foi publicada por toda a Judéia e começou na Galileia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Mas e quanto a fazer o bem e curar todos os que estavam oprimidos pelo diabo? Pois Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, a quem mataram, pendurando-o numa árvore. A este, Deus ressuscitou ao terceiro dia e o fez ser visto, não por todo o povo, mas por testemunhas previamente escolhidas por Deus, isto é, por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos ordenou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi designado por Deus para ser o juiz dos vivos e dos mortos, ou seja, dos vivos e dos mortos. Essas são palavras muito poderosas, palavras que afirmam a divindade de Jesus, seu poder de curar, sua missão e como Deus o enviou e o ungiu com o Espírito Santo, com poder para curar todos os que estavam oprimidos pelo diabo. Então Pedro diz que ele nos ordenou pregar ao povo e testemunhar, e esse testemunho é o que ainda estamos dando hoje. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que Deus o enviou para fazer as coisas que fez na terra dos judeus em Jerusalém, sua casa. Segundo Pedro, eles o mataram e o penduraram em uma árvore, a cruz, e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a razão desses milagres. Por que a Bíblia declara em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Ele não mudou o que começou a fazer e pregar nos tempos bíblicos. Ele ainda está fazendo hoje porque o nome dele tem poder, e essa é a razão desses milagres. Eu quero orar por você hoje, porque se você crer como eles creram nos tempos bíblicos e confiar nele como eles confiaram, você receberá o que eles receberam. As bênçãos que eles receberam dele, você também receberá agora, porque ele não mudou. E por isso eu oro por você hoje, para que a graça de Deus seja estendida a você agora, que o poder de cura de Deus, que você acabou de ver, ministre a você neste momento. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda doença e enfermidade saiam do seu corpo, que você seja curado agora. Eu repreendo a aflição, a dor, a enfermidade do seu corpo. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado agora mesmo. Da coroa da sua cabeça até a planta dos seus pés. Seja completamente restaurado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Quero que você nos ligue. Compartilhe seu testemunho conosco. Conte para nós o que o Senhor fez por você ou nos envie um e-mail. Ficamos muito felizes em ouvir você. Até a próxima vez. Continue vivendo na atmosfera de milagres. Deus abençoe.